5035/L. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. Toda mãe é modelo. Modelo de cuidado, carinho e amor. Mas também pode ser modelo fotográfico. Na promoção Mês das Mães Unimed, toda mãe que fizer o novo plano recebe 10% de desconto na mensalidade, carência zero para consultas e todos os exames. E ainda concorre ao sorteio de um ensaio fotográfico profissional. E para todos os novos planos pessoa física, tem carência zero para consultas e exames simples. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. 3521-9400. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e Prodizin, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892. E no WhatsApp 999-420031. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM 25. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza ultrassonografia geral e Doppler, ultrassom vascular, ultrassonografia 4D, punções e biópsias guiadas ao ultrassom com a mais alta tecnologia, que confere ao ser
CDA, resultados precisos por profissionais altamente qualificados. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97 Centro. Fones 3482-7427 e 3482-7428. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo. Veste André Pepe. Todo dia, o dia todo, Zona Novo, Novo Nordeste FM, 91,5, Rádio Novo Nordeste. Saúde com André Pepe. Muito bem, veste bem mesmo, GB Multimarcas, Gino Benotti, Bravo, exclusividade na Praça Bom Conselho 41, ao lado da Igreja Velha, telefone 99652-2678. Informando que tem camisas polo tamanhos G1, G2 e G3, moda masculina desses tamanhos, G1, G2 e G3. Olha, continua no laboratório Nabuco Lopes, na Avenida Fernandes Lima, na Rua Fernandes Lima, 531, no centro, ao lado do Ministério do Trabalho. Uma promoção muito bacana do exame toxicológico por R$ 190 e o exame de sexagem fetal para você descobrir o sexo do seu bebê através do exame de sangue por R$ 199. O laboratório Nabuco Lopes informa ainda que tem estacionamento para clientes em atendimento e também aceita diversos convênios. E já está bem pertinho da hora do almoço, né? Pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado? Claro. Pensou na Avícola Tenório. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade, 3522-5527 ou pelo telefone 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango e sim qualidade de vida. A Avícola Tenório é a organização do Fabinho Tenório. Quero mandar um abraço aqui, Gustavo Vasconcelos, aqui para o nosso novo parceiro aqui, a Dental Clean, ortodontia e implantes. Isso, implantes dentários, tratamento ortodôntico, reabilitação oral, cuidados por especialistas, né? Fica na Rua Fernandes Lima, 351, no centro. O telefone é 3530-0316 e 99944-7646. Um abraço ao doutor Edierque Lira, que é quem assina a Dental Clean. Amanhã já vai estar rodando aqui o spot da Dental Clean. Muito obrigado, doutor Edierque, pela confiança. E lembrando que a Dental Clean é especialista em ortodontia e implantes aqui na nossa cidade. Eu recebo hoje com muita satisfação, mais uma vez, a engenheira de segurança do trabalho e consultora Josi Lima, da Organize Consultoria e Projetos. E o nosso assunto hoje são dois assuntos bem interessantes, mas que às vezes são muito confusos na nossa cabeça e eles mexem diretamente com a saúde do trabalhador, que é a insalubridade e a periculosidade. Josi, bom dia, muito obrigado por ter atendido mais uma vez o nosso convite, seja bem-vinda. Bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes. E aí é um assunto que afeta a nossa saúde, afeta o nosso bolso, então a gente tem que tratar com certa cautela e vou dar o meu melhor aqui para a gente conseguir esclarecer pelo menos as dúvidas iniciais. A insalubridade e periculosidade são conceitos parecidos, mas não significam a mesma coisa. Muitas pessoas não entendem bem o motivo pelo qual um dos adicionais se aplica ou não em suas funções, tendo dúvidas sobre o valor, inclusive que aparece lá na folha de pagamento quando vai receber lá o holerite, né? Além de haver diferenças no tipo de perigo que oferecem ao trabalhador, o cálculo do adicional também é diferente para cada caso. Então, para esclarecer isso, a gente marcou essa entrevista e falar, vamos lá, quais são as principais diferenças entre insalubridade e periculosidade? Olha, André, inicialmente a gente pode tratar da seguinte forma, que é a forma mais fácil. Insalubridade é aquela que ela vai afetando no nosso dia a dia a nossa saúde. Então, você está alocado em um ambiente insalubre. O ambiente está incidindo na sua saúde dia a dia. No caso da periculosidade, ele não é algo gradativo. Você está num ambiente salubre, porém periculoso, ou seja, já lembra um pouquinho do nome perigoso. Você está num ambiente que não está afetando a sua saúde no dia a dia, mas que do nada você pode ser afetado, pode levar ao óbito. Então, um afeta a saúde diária, ao passar dos dias vai afetando, vai lhe deixando um pouquinho mais doente por dia. E o outro, sua saúde vai ser mantida ok, você pode viver os 100 anos trabalhando daquela função,
ou você pode ser levado ao óbito amanhã, por exemplo. Essa é a periculosidade. Por isso que a gente trata de formas separadas, cada uma tem uma legislação específica. A gente trata da NR15, da NR16, são normas específicas. Elas são normalmente tratadas juntas porque são adicionais. São adicionais ao nosso salário. Mas cada uma tem uma regra diferente, tem súmulas diferentes. NR é norma regulamentadora, não é isso? Exato. Hoje o nosso antigo Ministério do Trabalho, ele emitiu 36 normas regulamentadoras, cada uma para tratar de algo específico para a nossa saúde e segurança do colaborador. Então, no caso da insalubridade, a gente trata da norma regulamentadora 15 e da periculosidade norma regulamentadora 16. Tá. Para a gente falar um pouquinho de insalubridade ainda, o trabalho insalubre é aquele que expõe o colaborador a agentes prejudiciais à sua saúde, como você bem falou. Podemos aí citar ruídos, calor ou frio excessivos, bem como radiação ou produtos químicos nocivos, né? Exato. Tal contato causa danos em longo prazo para quem passa muito tempo em ambientes com essas características. As condições de trabalho que geram adicional de insalubridade para o empregado constam na listagem dessa norma regulamentadora número 15, que algumas delas são frio excessivo, agentes biológicos, ruídos contínuos. Na nossa última entrevista, inclusive, a gente falou até de um ambiente que o ambiente aeroportuário, né? Daqueles profissionais de pista que operam aquelas máquinas, como aqueles puxadores das aeronaves, aqueles lugarzinhos de levar as bagagens da gente, e até aqueles ônibus que em alguns aeroportos muito, muito grandes, eles pegam os passageiros na aeronave e levam até a sala de desembarque. Aqueles profissionais, eles estão em contato, Josi, direto e sempre com um alto ruído, né, das aeronaves que eu acho que com o passar do tempo, eu já trabalhei em aeroporto, não naquelas partes, mas na parte de loja, e havia ainda um certo vazamento de ruído, pouco, claro, mas havia. Inclusive era no aeroporto, não era o aeroporto Zumbi dos Palmares ainda, era naquela primeira fase que parecia um campo de pouso, era bem pequenininho, né? Mas eu trabalhei ali como gerente de uma empresa, e isso em 92, faz tempo pra caramba. E ali sim, ali havia um vazamento um pouco maior, porque eu acho que a acústica do aeroporto novo é muito melhor do que a do velho. Mas aqueles profissionais, por exemplo, ali a gente está falando diretamente com ruído. Mas ao mesmo tempo, Josi, que eles estão ali expostos ao ruído, não há risco, não há também um ambiente perigoso. O que acontece, André? Eu inicio com um pedido de cautela para o tema, porque, por exemplo, o ruído por si só, ele não é algo... se eu ouço barulho, eu tenho insalubridade. Na legislação, ela me dá um limite. Então, eu posso ter o barulho, vamos supor, até 85 decibéis, passou disso, ou eu coloco o EPI para tentar diminuir, para voltar de 85 para trás. Se eu não consigo fazer isso, eu estou em um ambiente insalubre, certo? Aí, o que é que acontece? É necessário essa contagem, esse laudo, porque não é algo que eu consigo te dizer só de estar no ambiente. O nosso ouvido ele não tem essa medição tão precisa quanto o equipamento. Então, tratando dessa parte específica de aeroporto, é um barulho muito grande e se a gente puxar um pouquinho na memória, eles sempre estão, o pessoal que está do lado de fora, com um protetor auricular, tipo concha, que é aquele maior. Parece um fone de ouvido. Exato. Ele tem, a depender da marca, ele diminui, por exemplo, 15 decibéis, 20 decibéis. Ele diminui daquele ruído, ele consegue diminuir. Só que o que é que acontece? Se ultrapassar o limite da lei, mesmo diminuindo, ele vai receber insalubridade. O que é, para periculosidade, a gente tem regras diferentes. Tem que ser, eles têm que estar em um ambiente, para ser periculoso, tem que ser inflamável, ele tem que ser explosivo ou no adicional que houve, ele tem que estar exposto, por exemplo, a roubo, acidente de carro. Então, se não se encaixar nisso, não é considerado periculoso. Ele vem a ser perigoso ou até penoso. Só que cada nomenclatura dessa entra numa regra diferente. Uhum. Aí, por isso, não entraria como periculoso.
provavelmente eles devem receber insalubridade, porque mesmo diminuindo ainda é um barulho muito grande. Aí, para entrar na regra da periculosidade, a gente mede, faz o laudo de insalubridade para ver quantos % a gente adicionaria no salário dele. Ok. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Você pode mandar sua dúvida para cá, 99639-8389. Isso. O assunto é insalubridade e periculosidade. Quando isso incide na saúde do trabalhador? Quando é feito um, quando é feito outro? Como é feito esses cálculos? Quem decide qual é o valor desses cálculos? A gente volta já. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. 91,5 é sua rádio. Novo Nordeste FM. Não tem comparação. Onde você vai almoçar hoje? Nós da Comedoria estamos esperando por você com o melhor da culinária brasileira e nordestina. Ou se preferir, peça que entregamos para você em qualquer lugar de Arapiraca pelo fone 3522-3100. E se quiser um toque especial para seu evento, contrate a gente. Comedoria, almoço e recepções. Porque todo dia é dia de Comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM 20. Quem não para comprar na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. Toda mãe é modelo. Modelo de cuidado, carinho e amor. Mas também pode ser modelo fotográfico. Na promoção Mês das Mães Unimed, toda mãe que fizer o novo plano recebe 10% de desconto na mensalidade, carência zero para consultas e todos os exames. E ainda concorre ao sorteio de um ensaio fotográfico profissional. E para todos os novos planos pessoa física, tem carência zero para consultas e exames simples. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. 3521-9400. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir livro
para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97, Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca, ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. Programa Saúde em Foco com André Pepe. Muito bem, de volta então com o programa mais saudável do rádio, entrevistando a engenheira e consultora em segurança do trabalho, Josi Lima, da Organize Consultoria e Projetos. O assunto é insalubridade e periculosidade. Josi, eu te perguntava, antes do intervalo, como é feito o cálculo e se é possível, depois a gente vai falar sobre isso. Eu tenho dúvidas e vou perguntar. É a questão da acumulação, né? Se é possível acumular os dois adicionais. Mas antes, vamos perguntar para você aqui, como são feitos esses cálculos de periculosidade e insalubridade, né? Como é que é feito primeiro aí o cálculo de periculosidade? Uma periculosidade, vamos pegar um caso prático que a gente possa se sentir à vontade para falar. Periculosidade, ele é tratado, por exemplo, no caso de inflamáveis. Então, vamos pegar uma pessoa que trabalha em postos de combustíveis, um frentista. Ele tem direito a 30% a mais do salário dele, só que em cima do salário atual. Então, vamos supor que ele recebe mais que o salário mínimo, que ele receba 1.500. Então, ele vai ter 30% em cima dos 1.500 e não do salário mínimo. Uhum. A regra para periculosidade é essa, do salário que ele está recebendo. Então, outro caso bem comum, quem trabalha com eletricidade, o pessoal da Eletrobras, periculosidade. Por quê? Eles podem estar fazendo uma manutenção em um poste, sofrer um choque elétrico e vir a óbito. Então, periculosidade sempre relacionado a esses problemas de ter algum acidente do nada e vir a falecer. Uhum. Então, a gente trata de eletricidade, a gente trata de quem trabalha, por exemplo, com quem é motociclista, quem trabalha fazendo entrega em moto. Essa foi a última atualização que a gente teve. Entra também como periculosidade. Certo. Agora, uma outra pergunta. Esse adicional, ele é passível de descontos na folha de pagamento ou ele é pago líquido? Ele entra na folha de pagamento junto com o salário. Então, vamos supor, 1.500 mais os 30% mais os descontos.
Então, ele entra a ser somado com o salário, realmente. No caso da periculosidade, 30% não se fala mais nisso, e no caso da insalubridade, a gente tem algumas variações. Então, vamos supor que a gente tem um funcionário que trabalha com radiologia. Ele é técnico em radiologia, a gente tem bastante aqui em Arapiraca. Ele entraria como insalubridade, porque ao passar do tempo ele pode vir a ter câncer, se não utilizar as proteções corretas, os EPIs corretos, então ele pode vir a ter essa doença. O que é que acontece? Na lei, na NR15, ela não deixa nem passível de avaliação da porcentagem, ele já vai no grau máximo, que é os 40% em cima da insalubridade. Então, a gente tem 40%, 20% e 10%. Em alguns casos, como são extremos, a gente já trabalha em cima do grau máximo. Ele vai ter 40% em cima do salário mínimo. Em alguns casos mais a menos, quem vai ter, os engenheiros de segurança, é quem vão ter que calcular. Não se pode dizer que toda função, toda atividade já vai ser tão óbvia como técnico em radiologia. Algumas funções a gente precisa realizar medições técnicas para saber qual porcentagem vai ser a insalubridade. Vão ter casos que vão ser 10% em cima do salário mínimo. Agora, lembrando, a insalubridade eu estou pagando por diminuir a sua saúde diária. Então, assim, um primeiro recado quanto monetariamente falando, nossa saúde está valendo. Então, a primeira ideia é descaracterizar aquele ambiente insalubre. Se eu tenho como tirar a insalubridade, hoje a gente tem uma barreira muito grande quando a gente consegue descaracterizar a insalubridade e deixar de pagar o funcionário. Normalmente o funcionário não gosta. Só que é preciso entender, se eu estou pagando insalubridade é porque eu estou lhe prejudicando diariamente. Então, câmeras frias, por exemplo, a gente tem algumas regras que dá para descaracterizar. Se eu coloco o funcionário para trabalhar determinado, por exemplo, 1 hora, ele descansa 20 minutos fora daquele ambiente. Isso é para tentar diminuir o impacto na saúde do funcionário. E aí eu consigo descaracterizar como insalubridade. Portanto, deixaria de pagar a porcentagem. Isso o funcionário tem que entender como um ganho para a saúde dele. Ele deixa de ganhar financeiramente aquele adicional porque ele está deixando de ser agredido diariamente. A gente só consegue visualizar isso com alguns anos. Por exemplo, o ruído que você comentou, quem trabalha em aeroporto. Normalmente leva de 10 a 15 anos para ele poder entender que ele está perdendo a visão. A visão não, a audição. Ele vai começar, de pouquinho em pouquinho a gente consegue perceber. Por exemplo, ele vai aumentar o volume da TV porque ele não está escutando tão bem. Ele vai aumentar o tom da voz dele porque ele não está escutando a voz dele. Pode perceber que começa devagarzinho. Então, isso pode levar a uma surdez total, de acordo com a atividade que ele estava fazendo. Se ele estava recebendo insalubridade ou não, a saúde, a conta no final, ela tem que fechar. Então, mesmo que ele receba insalubridade, ele tem que entender que isso ele está liberando para ser agredido a saúde dele diariamente. Entendi. Como otimizar o processo de acréscimo, né, para o trabalhador? É possível melhorar isso? Por exemplo, eu te perguntei aqui fora do ar e vou perguntar agora no ar. Vamos lá. Que o indivíduo trabalha na pista do aeroporto e ele está recebendo ali a insalubridade, né? Pelo ruído, pelo ambiente, mas ao mesmo tempo, pousos e decolagens ali são a cada... Eu estava vendo, eu não lembro agora, mas eu estava vendo um documentário que passa no Discovery, não sei qual é, me esqueci o canal também, mas eu sei que é no Discovery, e a quantidade de pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos é um negócio que, inclusive, o aeroporto é que nem coração, né? Não para, não tem um dia, a não ser que seja por questões climáticas, de neblina e tal, o aeroporto funcionando somente por instrumentos, talvez um dia ele seja, por algum tempo, suspensos voos e decolagens. Mas vamos lá, que o cara esteja na pista, trabalhando. E aconteceu um acidente com aquele avião da TAM que matou, inclusive, todos os tripulantes, todos os passageiros, né? O pessoal estava embaixo, inclusive. Aí eu pergunto para você, na legislação brasileira atual, é possível você ter os dois
os dois adicionais, insalubridade e periculosidade? Hoje eles não são cumulativos, a legislação é clara. Vamos supor que seja caracterizado que ele é afetado pelos dois. Que ele, por exemplo, ele realize o abastecimento da nave, como você comentou, e ao mesmo tempo ele está sendo incidido pelo ruído que ultrapassou o limite. Então ele tem periculosidade e insalubridade, as características das duas. A lei atual, ela me diz que o funcionário ele vai optar, não é cumulativo. Então ele teria 30% em cima do salário dele, e ele teria, vamos supor que 20% ou 40% ou 10% em cima do salário mínimo. Ele vai escolher. Para ele, o que é que seria mais vantajoso? Para a gente avaliar, teria que saber quanto ele recebe, porque a periculosidade é 30%, mas é em cima de quanto ele recebe. O cálculo da insalubridade seria mais fácil, porque é em cima do salário mínimo. Então, ele teria realmente que optar, ou ele pode entrar na justiça para tentar acumular. O que acontece? A gente tem casos de pessoas que entraram na justiça exatamente mostrando casos similares, que recebem os dois, que seria mais lógico, já que está sendo afetado pelos dois, receber os dois. Porém, isso ainda não é nem jurisprudência, né? Não é nem um caso comum. São casos são muitas exceções. Pode ser que agora que esteja sendo revista as NRs, como o nosso governo informou ontem, talvez isso entre em pauta. Mas ainda não há nenhum indício que isso se torne regra. Uhum. Muito bem, eu vou para o intervalo. Antes eu quero deixar uma pergunta para você, depois do intervalo, que é justamente essa questão de quem decide o acúmulo, se o funcionário, o empregado, na realidade, ele tem que procurar a Justiça do Trabalho para decidir sobre a questão do acúmulo de adicionais, ou se ele pode procurar a Justiça Comum para que possa verificar isso. Se há alguma maneira de, inclusive, conseguir provar ou comprovar a insalubridade e a periculosidade, se isso leva em conta, e se cada juízo vai emitir justamente a sentença que for favorável ou desfavorável ao funcionário. Tá bom? Quero falar para você do Laboratório Nabuco Lopes, que fica na Rua Fernandes Lima, que realiza o exame toxicológico para o Detran por R$ 190 e ainda realiza o exame de sexagem fetal para você, casal, saber o sexo do seu bebê através do exame de sangue, através aí da 8ª semana. Rua Fernandes Lima, 531, ao lado do Ministério do Trabalho, o telefone 3522-5826, 3522-5826. E se você pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado, pensou na Avícola Tenório. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, bairro Planalto e também bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade pelo telefone 3522-5527 ou 999754000. A Avícola Tenório não vende frango e sim qualidade de vida. Avícola Tenório, organização Fabinho Tenório. Intervalo, a gente volta já já. O programa mais saudável do rádio. Saúde Forte. Desde 76 a gente se entende. Novo Nordeste. Está chegando a hora do almoço. Que tal ir na comedoria e saborear o que há de melhor na culinária brasileira e nordestina? Pensou naquela salada, naquele peixe, naquele grelhado e as sobremesas? Ah, e por falar em sobremesas, aos domingos elas são por nossa conta. Comedoria, almoço e recepções, porque todo dia é dia de comedoria. 3522-3100. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues Ginecologia e Obstetrícia atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque 22, Centro, Arapiraca, em frente ao posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/L. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração
criação e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Quem compara, compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Toda mãe é modelo. Modelo de cuidado, carinho e amor. Mas também pode ser modelo fotográfico. Na promoção Mês das Mães Unimed, toda mãe que fizer o novo plano recebe 10% de desconto na mensalidade, carência zero para consultas e todos os exames. E ainda concorre ao sorteio de um ensaio fotográfico profissional. E para todos os novos planos pessoa física, tem carência zero para consultas e exames simples. Unimed Metropolitana do Agreste. Cuidar de você, esse é o plano. 3521-9400. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL.
GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. Nordeste 91, desde 76, que a gente se entende. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com André Pepe. Muito bem, de volta então com o último bloco do Saúde em Foco, entrevistando a engenheira e consultora do trabalho Josi Lima, da Organize Consultoria e Projetos. A gente está falando sobre adicionais de periculosidade e insalubridade que incidem diretamente na saúde do trabalhador. Josi, eu te perguntava o seguinte, eu estava até vendo aqui um artigo da possibilidade de acumulação dos adicionais de insalubridade e periculosidade via justiça. É um artigo que, como você bem falou, não abriu ainda jurisprudência. Jurisprudência, gente, é quando uma decisão judicial ela é emitida e a partir daquele momento, ela abre a possibilidade para uma nova decisão judicial. Não quer dizer que o juízo que está fazendo aquela ação, ele tenha que seguir a jurisprudência. Cada juízo tem a sua particularidade, seu modo de pensar, e como se diz, cada cabeça é uma sentença. O juiz, então, que está na causa, ele pode usar a jurisprudência para ratificar a decisão que ele está tomando ou não, né? Então, vai variar aí de acordo com a cabeça de cada juízo, literalmente falando. Josi, em relação a essa questão, vamos lá que esse profissional que está lá na pista do aeroporto, ele se sinta, ao mesmo tempo, com a insalubridade, que já lhe é peculiar, e com a periculosidade também, porque ele abastece os aviões, então ele acha que se ele entrar junto à justiça, o perigo que tem é ele perder o emprego, né? Isso. Ele vai entrar e o empregador vai dizer assim, peraí, meu amigo, eu te pago a insalubridade e agora você quer periculosidade também. Mas, vamos lá. Vamos dizer que ele faça parte aí da Comissão de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que dá estabilidade a ele ou a ela, e já que ele tem estabilidade, ele vai entrar no juízo. O juízo, nesse caso aí, ele tem que ser a Justiça do Trabalho ou pode ser outro juízo? Normalmente, André, o primeiro passo que o trabalhador tem, tanto se ele esteja exercendo ou quando é mais comum, que é quando ele é demitido e ele quer ir atrás dos direitos. Ele tem que avaliar primeiro se a empresa tem laudo. Porque o que é que acontece? Hoje, a nível local, Arapiraca e Alagoas têm um certo costume de pagar insalubridade e periculosidade sem o laudo de insalubridade e periculosidade. Porque o que é que acontece? Se o funcionário for para a justiça, o empregador vai dizer, eu pagava. Vamos supor que ele pagasse os 20% de uma pessoa, do funcionário dele que trabalha em um supermercado, que trabalha abastecendo a câmara fria. Só que na hora que o juiz perguntar, e o laudo, diz o quê? Ele não vai ter como comprovar que ele estava pagando aquilo, esses 20% de insalubridade vai se tornar uma bonificação, na verdade, do salário do funcionário, já que ele não tinha respaldo, ele não tinha um documento que informasse. Então, esse é o primeiro passo. Ele deve procurar saber se a empresa possui um laudo de insalubridade e periculosidade. Muita gente chama de LAIMP. Então, a empresa ela deve ter esse laudo dizendo se tem ou se não tem, de quanto é. Vamos supor que a empresa não tenha, e então, assim ele julgue que ele deveria receber. Ele entra na Justiça do Trabalho como um primeiro recurso para explicar a caracterização da sua atividade. Muito provavelmente, ele mesmo contrataria por fora um perito ou um engenheiro de segurança para que emitisse um laudo favorável ao caso. Então, vamos supor que o engenheiro também concorde com a ótica dele e emita um laudo disso. E aí, parte para a justiça a empresa ter que se defender, ter que demonstrar se tinha ou se não tinha laudo. Se não tinha, ela vai ter que criar. E aí, o perito judicial que entraria para validar ambas as partes. Mas o caminho seria esse. Primeiro, a gente tem que observar o documento. Se você está dentro ou fora da empresa, se a empresa te paga
Ou insalubridade ou periculosidade, ela tem que ter o laudo, e se você acha que ela deve pagar os dois, você também tem que ter um respaldo. Você não pode só achar por achar, porque a gente tem um princípio, a gente comentou aqui algumas regras básicas, mas a gente tem mais regra falando sobre insalubridade e periculosidade. Tem, por exemplo, na NR, você precisa estar trabalhando o tempo inteiro, vamos supor, com abastecimento, para ser periculoso, mas na súmula já expõe que pode ser intermitente. O que é que acontece? Eu posso abastecer agora, daqui a 20 minutos eu vou abastecer de novo, daqui a 40 minutos de novo, não precisa ser contínuo. Então, como a súmula é superior, a gente obedece à súmula. Então, tem várias regrinhas que a gente precisa estar atento. Não é algo simples e não é algo tão óbvio. Então, por isso que a gente precisa estudar. Se eu tenho o meu funcionário é um operador de carga e descarga de uma determinada distribuidora, eu não posso simplesmente tomar isso como regra, já que ele carrega e descarrega numa câmara fria e ele, da empresa X, ele recebe 20% de salubridade. Eu não posso tomar isso como modelo ou regra e puxar para a minha empresa e pensar, se eu tenho uma distribuidora com um funcionário também com essa nomenclatura, com a CBO, eu vou fazer a mesma coisa. Isso não se aplica de forma alguma, nem a insalubridade, nem a periculosidade. Nada, a lei não é tão clara, não é tão óbvia. Se a gente for puxar, é da década de 80. Então, às vezes, a própria lei nos pede para a gente olhar a legislação superior, seja ela a norma europeia ou a americana, mas a gente precisa estar atento a todas as regras para poder bater o martelo e dizer assim, esse daqui precisa, esse não, e justificar. Nós temos a questão da mineração no Brasil é muito forte, inclusive está muito falada agora por vários motivos. Temos o caso de Mariana, Brumadinho, esse ano. Estamos com um problema no Pinheiro, em Maceió, por conta de mineração. Os laudos já atestaram isso, né? Mas eu quero falar sobre esses funcionários de mineração. Eu lembro, a minha mãe ela trabalhava no Salgema, não era Braskem ainda, na década de 70, e havia, de vez em quando, ela falava, e eu me lembro disso, mesmo criança eu me lembrava, que de vez em quando havia vazamento de soda lá no Salgema. E todos os funcionários tinham que usar uma máscara, porque o gás que saía era muito forte. Tóxico, né? Tóxico, e podia levar a pessoa a desmaiar por asfixia. Né? A gente percebe até que quando, por exemplo, você compra uma soda cáustica para desentupir alguma coisa em casa, você pega no rótulo da embalagem, né, de preferência com luvas, porque aquilo vai lhe queimar. E depois que entra em contato com a água, que sai aquele vapor, aquilo deixa você sem ar. Você não consegue... Pode levar ao desmaio. Pode levar ao desmaio e parece que ela tira, Gustavo, o ar do ambiente. Entendeu? Você fica completamente... Já tive essa sensação, fui desentupir um negócio uma vez em casa e subiu lá o negócio. Entendeu? Você fica... Então, quem tiver em casa, não faça isso, leia o rótulo, não pegue naquele negócio com as mãos, use uma luva. Se for usar, se afaste do ambiente, principalmente se você juntar aí soda cáustica com água quente, que aí ela vai derreter mais rápido e o vapor... E o vapor é por causa da densidade do ar. E aí tem um agravante muito grande no caso da situação da sua mãe, que provavelmente eram as condições hiperbáricas. A lei ela já informa que, a depender das condições hiperbáricas, você já vai receber o adicional. Por quê? Imagine que ela está em um túnel de baixo, ela está abaixo do nível do solo, e ela recebe um vapor desse. Então, o que é que de imediato pode acontecer? Se não houver acompanhamento, sensor, ela pode vir ao desmaio, pela raridade do ar, ela pode vir a falecer. Uhum. Então, condições hiperbáricas também é previsto em lei, ela receberia o adicional, e isso afetaria também algo que a gente não comentou, que seria a aposentadoria especial. Isso vai em cima diretamente da aposentadoria especial, que aí é um complexo de regras muito grande, muito extenso e complexo, mas a gente adianta que, para esses casos, os casos de insalubridades, a gente tem que observar também aposentadorias especiais. Mesmo depois dessa reforma, ainda se manteve essa diferença, essa redução de anos, já que a pessoa é como se a pessoa estivesse doando a mais um pouco a sua saúde e não conseguisse chegar até a quantidade de anos de contribuição.
É verdade. Josi, a Organize, ela ajuda a emitir esses laudos para insalubridade e periculosidade? Exatamente. A gente trabalha com um processo de emissão, de análise, a gente faz as medições que são necessárias. Eu reforço que é necessário a gente ter uma base para poder... Isso é algo muito grave que a gente, às vezes, leva como um fator monetário, e não é. Isso é a saúde do colaborador. Então, a gente emite o laudo, faz as medições, laudo de insalubridade e periculosidade. E se alguém tem alguma situação que não quis revelar no ar, porque normalmente isso causa um mal-estar muito grande entre funcionário e empresa, a gente coloca à disposição também o meu contato para a gente tentar dar um norte para a pessoa, certo? Certo, que é esse aqui, 99629-8857. Exatamente. Né? Quem quiser contratar, organize consultoria e projetos para esse fim, insalubridade, periculosidade e outros temas que a gente já falou aqui também, 99629-8857. Josi, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo e excelente entrevista, esclarecedor demais para mim, inclusive, que não sabia de nada do que a gente ia tratar aqui, mas você trouxe à luz muitas dúvidas e tenho certeza que os nossos ouvintes também agora sabem o que é a diferença entre insalubridade e periculosidade. Obrigado. Eu que agradeço, André, o espaço de a gente poder fazer esse trabalho de responsabilidade social também. A gente não quer evitar, a gente quer evitar esse processo de ignorância, né? Tanto da parte do empresariado quanto da parte dos funcionários. A gente quer o esclarecimento e trabalhar em cima disso. Então, quem quiser à vontade, fiquem à vontade para entrar em contato e eu me coloco à disposição. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes, você faz o exame toxicológico para o Detran por R$190, o exame de sexagem fetal para você descobrir o sexo do seu bebê através do exame de sangue a partir da 8ª semana. Rua Fernandes Lima, 531, no centro da cidade, telefone 3522-5826, fica próximo e vizinho ali ao Ministério do Trabalho, tá bom? Então, faça isso. E pensou em frango vivo, abatido, também assado, temperado, pensou na Avícola Tenório. Lá você vai encontrar umas delícias que são esse frango aí que o Fabinho e toda a equipe da Avícola Tenório faz para você. A Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade pelo 3522-5527 ou 999754000. Avícola Tenório é a organização do Fabinho Tenório, claro. Mais uma vez, muito obrigado, Gustavo Vasconcelos, por estar aqui. Quero lhe parabenizar pelo seu dia, meu irmão. Obrigado por esses, eu acho que mais de 3 anos que a gente está aqui junto, né? Que Deus te abençoe muito, cara. Você é um cara, gente fina demais, um grande profissional, um grande ser humano. Pai da Laurinha, que eu tive o prazer e a honra de estar lá na festa de comer o bolo da Laurinha. Ela toda animada, né? Pô, cadê o Aparecido? O Aparecido apareceu, Gustavo? Tá por lá. O Aparecido é um cachorrinho que apareceu lá e botou o nome do cachorro. Foi. É o Aparecido que apareceu aqui, foi lá e tá lá fazendo a segurança da casa, abanando o rabinho. Gustavo Vasconcelos, que Deus te abençoe muito, meu querido, tá? Lhe dê muita saúde, muitos anos de vida. Continue sendo esse cara maravilhoso que você é, com todo mundo que conhece você. Então, esses são os meus sinceros votos para você. Que Deus lhe cubra de bênçãos, velho. E que faça resplandecer sobre você a paz que todo mundo merece, todo mundo precisa, a prosperidade que cada brasileiro, que cada brasileira nesse país merece ter. Então, esses são os meus sinceros votos. Você fica agora com show de bola, primeiro tempo. E só uma notícia ruim aqui para nós flamenguistas, viu? Tá aqui, olha só, olha essa notícia aqui. Presidente do CSA confirma negociação para a venda do mando de campo contra o Flamengo. Esse jogo provavelmente será na capital brasileira, em Brasília. Infelizmente, aí a notícia ruim que você vai conseguir escutar aqui da boca de quem entende, do pessoal aqui, Nelson Filho, Oswaldo Barbosa, Jane Kleber e também Everton Luiz. Um grande abraço a todos e amanhã a gente volta, se Deus permitir. Tchau. Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco da Novo Nordeste. Com André Pepe. Novo Nordeste. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. A Novo Nordeste pega em todo lugar. 60 mil watts é mais potência no ar. A Novo
Excelência.